Boa tarde, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ontem eu enviei um vídeo para vocês, só que o áudio não saiu bom. Então eu tô reenviando, vou regravar e vou reenviar para vocês, tá bom? Então, a ampliação dos saberes. Hora de resolver problemas. Demonstre suas habilidades geométricas e de cálculo. Primeira atividade. Organização de um espaço na sala de aula para exposição, classificação e identificação das figuras geométricas construídas nas aulas anteriores. Observação ao classificar, usar critérios próprios da geometria, como poliedros e corpos redondos, poliedros regulares e poliedros semi-regulares, prismas e pirâmides, curvas abertas e não simples, curvas abertas e simples, curvas de Möbius, etc. Figuras planas, como polígonos e círculos, entre outras. E no final, você deverá registrar ao menos 3 das figuras, certo? Tudo bem? Então, aqui nesse espaço, de tudo que nós vamos rever, você vai registrar 3, tá bom? Primeiro, então, nós vamos começar com os poliedros. O que são os poliedros? São os sólidos geométricos formados por faces planas, assim, ó, que tem face plana, certo? Ó, tá bom? Bom, então, quem são os sólidos geométricos? Os sólidos de Platão são poliedros, certo? Vamos relembrar? Ó, os sólidos de Platão, tá? Olha só. O cubo, o tetraedro, o octaedro, o dodecaedro e icosaedro. Eles são sólidos, eles são poliedros, certo? E eles são chamados de poliedros de Platão. Por quê? Porque eles são regulares. Como são classificados como regulares? Por quê? Porque eles possuem as suas faces formadas por um só tipo de face. Por exemplo, ó, o cubo só é formado por quadrados, todos iguais. O tetraedro é formado só por triângulos, todos os triângulos iguais. O octaedro é formado só por triângulos iguais. Dodecaedro só por pentágonos. Icosaedro só por triângulos. Então, eles são os sólidos de Platão são poliedros regulares, né? Certo? Vimos também os poliedros tetraedro truncado e icosaedro truncado, que são semi-regulares. Bom, por que eles são semi-regulares? Porque eles são formados por 2 tipos de faces, ó, aqui o triângulo e o hexágono, aquele que nós construímos em aula. E o icosaedro truncado, que é a bola que nós construímos, que é formado por hexágonos e pentágonos, certo? Também temos os poliedros, como poliedros, prisma, ó, prisma triangular, prisma quadrangular, o paralelepípedo, certo? O cubo, que também é um prisma, porque possui 2 bases, prisma hexagonal, porque a face dele aqui, ó, a base dele é um hexágono, né? Então, prisma hexagonal. Então, os prismas também são poliedros, porque tem as faces planas. E de acordo com a sua base, ele vai ser classificado, tá? Então, ó, o prisma, ele tem 2 bases, tá? Suas faces laterais são retangulares, ó, em todos eles, ó, são retangulares, tá? E eles são classificados de acordo com a sua base, ó. Aqui é um prisma triangular, porque a base é um triângulo. Aqui é um prisma quadrangular, porque é um retângulo aqui, né? E recebe o nome especial de paralelepípedo. Ele também é um prisma, mas ele recebe o nome especial de cubo. Ele também é um prisma, porque tem 2 bases, né? Hexagonal, porque tem 6 lados sua base. Temos também como poliedros a pirâmide, certo? A pirâmide. Pirâmide, ela possui uma única base e todas as suas arestas convergem pelo mesmo vértice aqui, ó. Então, a gente tem a ideia aí das pirâmides do Egito, né? Então, aqui nós temos as pirâmides, também são poliedros. As pirâmides, as suas faces são triangulares, ó, certo? E ela vai receber o seu nome de acordo com sua base. Essa é uma pirâmide quadrangular. Se aqui fosse triangular, um triângulo seria uma pirâmide triangular.
Se a base dela fosse pentágono, seria uma pirâmide de base pentagonal. Se fosse um hexágono, seria uma pirâmide de base hexagonal. E assim ela recebe o nome. Tudo bem, pessoal? Certo? Então, todos esses que nós vimos, os sólidos de Platão, os semi-regulares, os prismas, as pirâmides, são poliedros, tá? Os corpos redondos são aqueles que giram, ó, olha só. Então, cilindro, o cone, ó, que a gente fala casquinha de sorvete, né? O cone, que nos lembra uma casquinha de sorvete, certo? E a esfera, que também gira. Então, os corpos redondos, certo? Tudo bem, pessoal? Vimos também as curvas, ó. Uma curva plana, aberta, simples, é dessa forma aqui, ó. Uma curva aberta, simples, tá? Uma curva plana, aberta, não simples, ela é aberta, mas como ela se cruza em um ponto, ela é não simples. Curva planas, fechada, simples. Ó, uma curva plana, fechada, simples. Uma curva plana, fechada, simples. Agora, uma curva plana, fechada, não simples. Quando ela é não simples? Quando ela é fechada, mas ela cruza em um ponto, certo? E também os polígonos que nós estudamos também. É uma curva plana, fechada, simples, formada por segmentos. E eles são classificados de acordo com o número de lados, ó. Se ele tiver 3 lados, recebe o nome de triângulo. Se tiver 4 lados, todos iguais, quadrado. 4 lados, retângulo. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. Certo? Tudo bem? Então, ó, visto um pouquinho aí, né, revendo, nós vamos então agora, vocês vão escolher 3 e registrar, escolher 3 e registrar aqui. Faça as figuras e, por exemplo, se você escolher uma pirâmide de base pentagonal, então você vai colocar que é um poliedro, é uma pirâmide de base pentagonal, que tem 5 lados. Se você escolher um cilindro, você vai colocar que é corpus redondo, né? O nome dele, cilindro. Se você escolher uma curva plana aberta, né? Você vai desenhar uma curva aberta simples, uma curva aberta não simples. Ah, você vai desenhar um quadrado, é um polígono. Recebe o nome de quadrado, porque tem 4 lados. Então, você vai escolher 3 e vai registrar sobre ele. Tudo bem, pessoal? Aí, vocês escolhem qual vocês acham melhor, porque era em grupo, mas aí você vai escolher 3 para fazer aqui, tá bom? Agora, segunda atividade, vivências de práticas. Você e seu colega de dupla terão como desafio o traçado de uma curva fechada simples para delimitar um círculo. Você pode fazer aí com o seu amiguinho, com a sua mãe, com o seu irmão, tá? E até você mesmo pode se organizar aí e fazer. Recursos que serão utilizados. O pé de um de vocês, com um toco de giz, de cera ou giz normal, um tijolinho, um lápis, um canetão, preso entre os dedos do pé para traçar uma curva. Uma folha de papel pardo para a resolução do desafio. E aí nós vamos contar aqui como nós resolvemos o problema. Tudo bem? Eu coloquei um papel aqui no chão e eu vou fazer um X aqui no centro, um mais, ó. Certo? Olha como ficou. Tudo bem? Então, ó, como vocês resolveram o problema? Mantivemos um pé fixo no chão e o outro pé girou em torno de si mesmo, construindo assim uma curva fechada simples, certo? Nós construímos então um círculo, né?
A circunferência é o perímetro do círculo, então nós construímos essa circunferência. A linha que forma um círculo não tem princípio nem fim. A distância entre o centro de um círculo e qualquer ponto do seu perímetro, chamado circunferência, é o mesmo. Então, ó, o centro até essa circunferência aqui, ó, é o mesmo, recebe o nome de raio, certo? Então, faça uma pesquisa para saber qual é o nome de cada elemento do círculo apontado por uma seta. Ó, aqui é o centro, certo? Centro. Do centro até a circunferência que nós construímos é chamado de raio. Quantos raios tem uma circunferência? Infinitos, ó. É o mesmo aqui em todos. Bom, aqui nós temos a corda. O que é a corda? Ela vai de uma extremidade à outra, 2 pontos sobre a circunferência. A gente liga esses 2 pontos, recebe o nome de corda. Perceba que ele fez até o desenho de uma corda. Ah, então daqui até aqui também é uma corda? Sim, ó, é um ponto, 2 pontos que estão sobre a circunferência, né? Nós ligamos eles, então é um segmento que vai de uma extremidade à outra. Então ele é uma corda, só que ele passa pelo centro. Se ele passou pelo centro, ele recebe o nome de diâmetro. Quantos diâmetros eu tenho numa circunferência? Infinitos também, eu posso ter um aqui, ó. Infinitos diâmetros. Bom, e o contorno aqui que nós vimos, né? Essa figura é o círculo. Tudo bem, pessoal? Então, o círculo, ele é o contorno mais a parte interna. Por exemplo, ó, vou pegar aqui um gel. A circunferência é só esse contorno aqui, ó. É a delimitação. Já o círculo, tá vendo? A boca do pote de gel. Já o círculo é o contorno mais essa região interna aqui, ó. Certo? Tudo bem? Então, esse é o círculo. O círculo e a circunferência. A circunferência. Então, exemplos de circunferência, ó. Um anel, tá? Certo? Exemplos, outro anel. A boca de um lixo. O aro de uma bicicleta. Agora, exemplos de círculo. Uma pizza. Certo? Tudo bem, pessoal? O fundo de um lixo. Tá bom? Então, tá jóia. Bom, pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo no coração. Bye, bye. Tchau, tchau.